Bom, pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês para comentar um pouco sobre o LaTeX, tá? Por que que eu quero fazer esse vídeo? Porque eu quero que vocês façam o planejamento do projeto, o relatório final e parcial. Não é que eu vou brigar, mas eu tenho preferência que vocês façam com o LaTeX, tá? Eu vou mostrar para vocês que é uma forma mais organizada de digitar textos, de a gente colocar figura, principalmente a parte de equação, tá? Então, e eu não sei se vocês já trabalharam com LaTeX, e eu quero fazer esse vídeo explicando para vocês, tá? Então, basicamente assim, eu vou comentar na aula de amanhã que a gente vai ter sobre o primeiro documento que a gente vai ter que fazer, que é o planejamento do projeto, tá? Então, o documento ele tem essa cara aqui, ó, uma capa, nome do aluno certinho, ó. Perceba que uma coisa legal que o LaTeX faz também, ó, é que ele cria links aqui. Então, por exemplo, eu tô no sumário aqui, eu clico no 3 aqui, que é o materiais e metodologias, ó, ele pula para a seção. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho referência para figura 1, ó, ele indica para mim a figura 1. Vocês percebem que ele fica muito mais organizado o arquivo, né? Então a gente vai usar esse modelo padrão aqui do LaTeX, tá? Que eu vou explicar para vocês como edita, tá? Então eu vou explicar lá na aula, né, como é que é a descrição do projeto, os objetivos, materiais e metodologia que vocês vão ter que utilizar, cronograma de atividades, referências, tudo isso aqui, tá? Então esse documento ele tá pronto, certo? Geralmente o pessoal faz em Word, eu acho que o Word fica muito bagunçado com parte de figura, equação, principalmente equacionamento, fica desorganizado, às vezes desorganiza aqui na parte sumária, então eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Então, em essência, o LaTeX ele é basicamente uma forma de você editar o seu arquivo de texto aqui, né? Aí assim, tem alguns softwares que você pode instalar, um exemplo é o Tex Studio. Esse software aqui, ó, você instala ele e você faz a edição do arquivo em LaTeX aqui que ele vai gerar em PDF para vocês, tá? Mas assim, eu posso passar para vocês o Tex Studio, que aí vocês podem fazer individualmente, mas o esquema que eu vou passar para vocês que eu acho legal é esse esquema aqui do Overleaf, tá? Ó. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. O esquema do Overleaf, ó, é o seguinte, o Overleaf é como se fosse um editor online do LaTeX, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui no site, ó, coloca aqui no Google Overleaf esse site aqui, ó, ptoverleaf.com. Você entra aqui. Aqui eu já tenho uma conta, vocês vão ter que criar uma conta, tá? Então o que eu vou recomendar é que todos os alunos tenham uma conta, né? Beleza, tá, eu vou até fechar aqui que minhas contas aqui de projeto tá aberto, tá? O que vocês vão fazer então, tá? Eu vou passar para vocês, ó, lá no Moodle, eu vou passar três arquivos para vocês, que é esse aqui, ó, bibliografia, tá? Cabeçalho, corpo de texto e corpo de texto. São esses arquivos aqui, ó, que são os arquivos .tex. Esquece esse monte de arquivo que tem aqui. Tá? E essas duas figuras aqui, que é a logo e painel, que eu vou utilizar como exemplo de modelo para vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, aí, obviamente, vocês vão estar no grupo de 5 pessoas, né? Um aluno do grupo, tá? Vem aqui, escreve aqui, ó, New Project, certo? Aí vem aqui, ó, Blank Project, tá? E vamos colocar aqui o nome, eu vou colocar, eu já tinha colocado, eu vou colocar esse nome aqui, ó. SDE, né, que é Soluções para Desafios de Engenharia, Planejamento e Projeto. Create, então você cria o projeto. Perceba que ele vai criar aqui um projeto, certo? Aqui na aba do LaTeX aqui, certo? Ele vai criar por padrão esse arquivo main.tex, tá? Vocês podem excluir isso aqui, pode deletar, vocês vão deixar só o projeto sem nada, tá? Então o que vocês vão fazer? Novamente, lá no Moodle eu vou passar para vocês três arquivos aqui, ó, bibliografia, cabeçalho, corpo de texto. E mais essas duas figuras de exemplo aqui, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão buscar esses três arquivos, tá? Aí vocês vêm aqui, ó, em Upload, Select Files, tá? E seleciona esses três arquivos que estão aqui, ó, que é esse e esse aqui, ó, corpo de texto. E mais as duas figuras aqui, ó. Então é o bibliografia, cabeçalho, corpo de texto, logo e painel, que são essas duas figuras. Abre aqui, ó. Você vem aqui em abrir, certo? E ele vai carregar todos esses arquivos aqui para o Overleaf, tá? E aí deixa eu explicar para vocês, ó. Basicamente, esse arquivo de cabeçalho, deixa esse arquivo aí, mas esquece ele. Vocês vão ter que mexer nele. Ele tem que ter ele, tá? A bibliografia é onde vocês vão colocar as referências bibliográficas. Eu vou comentar no final como é que funciona. E o documento principal é esse aqui, ó, o corpo texto.tex. Aqui é onde vocês vão colocar todo o texto de vocês, certo? Então eu vou explicando aqui o passo a passo como é que faz. Eu vou tentar colocar tudo aqui para vocês entenderem, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, ó, quando você clica em recompile aqui, ele vai gerar aqui do lado para vocês o arquivo em PDF. Então aquele documento que eu mostrei no começo, que é o documento do planejamento do projeto, que é esse aqui, ó, tá? Que tá com o nome corpo texto, que eu mostrei no começo, ele vai gerar aqui para vocês, ó, e você vai editando. Então, por exemplo, ó, então vamos passo a passo aqui, ó. Aqui não precisa mexer em nada nesses arquivos, nesses códigos aqui, que você mantém, tá? Então, o que vocês vão mexer, ó, por exemplo, tô vendo aqui que eu coloquei o logo da UFBC aqui. Então, o logo tá aqui, ó, no logo.png, que é essa figura que tá aqui. Então, que vocês não vão mexer, tá? Aí, ó, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, ESMA 00123, soluções para desafio de engenharia. Tá aqui, ó, esse texto que tá aqui, ele tá aparecendo aqui do lado. Aqui vocês não vão precisar mexer, tá? Deixa isso aí do jeito que tá. Planejamento do projeto. Mantém aqui do jeito que tá, planejamento do projeto, certo?
Aí no caso, quando vocês forem fazer relatório final e parcial, eu vou mandar um outro arquivo para vocês, vocês vão colocar aqui relatório final e relatório parcial, tá? O nome do projeto, aí você vem aqui e coloca o nome do projeto, sei lá, coloca lá o nome e põe para editar, certo? Vou até colocar um nome aqui, sei lá, projeto SD, certo? E aí, ó, vem, recompila, olha o que vai acontecer, ó, ele vai aparecer do lado, projeto SD, quer dizer, o projeto SD tá aqui embaixo, tá? Então, seria basicamente isso, tá? Se você dá um Ctrl Z, ele volta pro começo, e aqui, ó, vocês vão colocar o nome dos alunos, ó, aluno 1, aluno 2, aluno 3, vocês vêm e colocam o nome, então, por exemplo, vou colocar meu nome aqui, ó, Caio, certo? Vocês vêm aqui e recompila, vai aparecer meu nome aqui, vocês vão colocar o nome de todos os alunos, né? E assim você vai editando o arquivo, tá? Só para vocês saberem aí, certo? Aí, ó, professor Dr. Caio Donato, meu nome, o mês, tá, e o ano, vocês vão ter que só vai editar aqui o mês e o ano, outubro 25, certo? É bem simples, tá, trabalhar com LaTeX, tá? Com esse modelinho que eu coloquei aqui para vocês vão ver que é facinho trabalhar. Aí vocês vêm aqui, ó, new page, o que ele faz? Ele joga para uma nova página, então ele pula a página. Sempre que você quiser pular a página, depois comando new page. Aqui, ó, Table of Contents, sumário. Outra coisa, pessoal, muito importante, tá? Assim como vocês programam em qualquer linguagem, é legal colocar comentários, tá? Então, quando vocês colocam porcentagem, ele gera um comentário, que é uma linha que ele não vai considerar como é uma linha executável, né? Então, quebra de página, que é pular a página. O sumário aqui, ó, o Table of Contents, ele gera um sumário para vocês com as sessões, tá? Então, a gente vai ter a seção, a descrição do projeto, objetivo, materiais e metodologias. Metodologias e cronograma de atividades. E automaticamente ele já coloca automaticamente o número das páginas, isso que é legal do LaTeX, tá? E aí, como é que funciona o esquema, ó? Para você colocar aqui o número de páginas, tá? Para você editar as sessões, quer dizer. O que você faz? Ó? O arquivo, quando você coloca tá vendo essa chave aqui? Essa chave ela vai iniciar o nosso documento, tá? O nosso texto. Então, sempre que você colocar aqui um /section, descrição do projeto, cada um desses sections aqui é uma seção. Então, eu tenho um section aqui que é a descrição do projeto, que é essa aqui. Eu tenho outro section, é legal você pular algumas linhas entre um section e outro. Eu tenho outro section aqui que é objetivos. Eu tenho outro section aqui que é o materiais e metodologias. E tem um último section aqui que é o cronograma de atividades. E ele vai gerar com o mesmo nome que está aqui, certo? Outra coisa interessante, tá, pessoal? No LaTeX, tudo é legal você colocar label. Então, por exemplo, quando eu coloco um label para a seção, ó, tá vendo que eu coloquei label object? Para que eu faço aqui? Vamos supor que em algum momento do texto eu quero falar assim, por exemplo, aqui, ó, nesse momento aqui, ó, recomenda-se dedicar um parágrafo para a seção 2. Então, ó, ele cria um link com o que eu faço? No texto, eu coloco cite object, que é esse label aqui da seção, e ele volta aqui para a seção 2. Tá vendo? Então, esse tipo de coisa é legal trabalhar com LaTeX, tá? Então, vamos lá. A primeira seção, objetivos, tá? Lá na aula eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas sessões, né? Então, você vai colocar aqui o texto, ó, incluir o objetivo geral. Percebe? Não, peraí, vamos voltar para a seção de discussão do projeto. A discussão do projeto, label desk, ó. Então, descrever o projeto, blá, blá. Percebe que o texto aparece aqui, ó. Descrever o projeto em um parágrafo, blá, blá, blá. Certo? Aí, ó, sempre você vem escrevendo aqui uma boa, tá? Quando você salta a linha, ele pula um parágrafo. Então, quando você quer gerar um novo parágrafo, você solta uma linha. Então, ó, descrever o projeto em um parágrafo, blá, blá. Próximo parágrafo neste documento, próximo parágrafo neste documento. E assim por diante, ó. Aí pula mais uma linha, exemplo do projeto. Aí, ó, mais um parágrafo, exemplo do projeto, e assim por diante, tá? Então, aqui é basicamente a primeira seção. Segunda seção, objetivos, com label object. Então, ó, incluir o objetivo geral, dá uma olhada aqui do lado, ó. Incluir o objetivo geral. Ops, aqui. Isso, só tem mais uma linha. Tá? Lembrando que esse arquivo do lado aqui ele já está em PDF, tá? Já está em PDF, beleza? E outra coisa, tá, pessoal? Como é que faz para baixar esse arquivo PDF? Só clica aqui, ó. Download PDF, ele faz o download do PDF para você, tá? Depois vocês vão ter que me entregar o PDF no Moodle, então vocês fazem um download aí e vem aqui e vai escrevendo, a mesma coisa, tá? Aí eu vou mostrar algumas coisinhas legais que vai ser bem útil para vocês, que basicamente o arquivo de planejamento vocês vão usar esse padrão aqui, só vão adaptar, certo? Então na seção objetivos, ó, eu vou explicar lá na aula que vocês têm que colocar um objetivo geral e objetivos específicos, certo? Então, ó, como que, por exemplo, quero fazer em itens aqui, tá vendo? Item 1, planejamento do projeto. Item 2, obtenção de painel fotovoltaico. Peguei um exemplo de um projeto que eu vou explicar lá para vocês em aula, só para vocês usar como base. Objetivo geral específico 3, objetivo específico 4, que são por itens, né? Então, como é que a gente faz para cada um deles aqui, né? Ó, a gente tem um planejamento do projeto, aí você coloca aqui, ó, esse begin enumerate aqui e fecha com end enumerate. Quando você põe begin enumerate e end enumerate, você gera uma enumeração, que nem essa aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, item, aí label, aí você faz um label por 1.
Você pode fazer um label pro 2, um label pro 3. Depois vocês precisam entender por que eu fiz esse label, tá? Então, ó, você coloca lá barra item, planejamento do projeto, barra item, obtenção de painel fotovoltaico, barra item, projeto mecânico estrutural do servidor solar, barra item, determinação lá e assim por diante. Então você faz aqui, ó, eu até vou pedir para vocês organizarem os objetivos específicos desse jeito aqui, tá? Legal. Aí vamos lá, vocês são 3, tá? Materiais e metodologias. Mesmo esquema, tá vendo? Ó, coloca aqui os parágrafos, tudo bonitinho. E aí já acontece uma coisa interessante, ó. Aqui no final do parágrafo, eu coloco assim, ó. Recomenda-se dedicar um parágrafo para cada objetivo específico da seção 2. Então, como é que eu cito? Quando você trabalha com LaTeX, é tudo referenciado. Então, eu não vou escrever aqui seção 2. Você coloca aqui, ó, seção ref object. Quando você coloca seção ref object, ele vai entender o que, ó? Que é esse label aqui, ó. O label object. Então ele vai indicar automaticamente, ele vai jogar para o número 2, você não precisa criar o número. Isso é bom, porque vamos supor que você está trabalhando com um documento que tem várias subseções, 3.1.1, 3.1.7, 3.1, como que você vai se perder. Então, se, ao invés de você ficar decorando número e referenciando número, você referencia a própria referência, né, como o nome diz. Você referencia o label, na verdade, né? Então é mais prático, tá? Então, ó, aí aqui normal, ó, dependendo do específico, tá, outro parágrafo. E aí, pessoal, ó, nesse quinto parágrafo aqui, tem coisas bem interessantes que vocês certamente vão usar, tá? Que é o quê? Primeira coisa, ó, eu coloco no finalzinho do parágrafo aqui. Alguns exemplos comerciais de painéis fotovoltaicos são mostrados na figura 1. E aqui embaixo a figura 1. Então, pergunta importante, como colocar figuras no LaTeX, tá? Então, figura, vamos lá, vocês vão para essa seção aqui, ó. Ó, aqui esse ponto, ó, com relação aos materiais, ó, então esse parágrafo tá aqui, ó, com relação aos materiais, inicialmente, tá, beleza. Como que você coloca uma figura, tá? Figura você vai fazer o seguinte, ó, no ponto em que você quer indicar a figura aqui, ó, por exemplo, eu quero que a figura fique abaixo eu quero que a figura fique abaixo do texto aqui, tá? Eu venho e coloco a figura aqui. Vocês vão usar esse modelinho que tá aqui, tá? Ó, é begin figure, end figure, aí aqui, ó, esse H é here, quer dizer o quê? Que ele vai colocar a figura exatamente nesse ponto aqui. H é de here, é aqui que ele vai colocar, certo? O width aqui, certo? Aqui é a largura, né? É a largura e espessura da figura, é o tamanho da figura, basicamente, tá? Aí se você, por exemplo, tá vendo que eu coloquei 300, sei lá, vou colocar, sei lá, vamos colocar 350 aqui, só pra fazer um teste. Você vem aqui, coloca 350 e recompila, você vai ver que ela vai ficar maior. Ó, isso, tá vendo? Ela ficou um pouquinho maior, tá? Aí você vai colocar, aí depende do seu arquivo, como você quer colocar e tal. E aí tem todo um bom senso pro uso da figura, tá, pessoal? Porque não é igual o Word, que você vem e coloca com o mouse a figura. O LaTeX, ele organiza, ele otimiza o texto aqui. Então, eventualmente, se eu colocar uma figura muito grandona aqui, ele automaticamente vai jogar esse texto para baixo. Esses parágrafos aqui ele vai jogar para outra página, né? Então, ele tem uma organização, que isso vocês vão meio que pegando com a prática, como é que faz, né? Aí, ó, aí tá vendo aqui, ó, figura 1. Percebe que o número da figura ele coloca automaticamente. Aí tá vendo o caption aqui, ó, o caption é a legenda. Você coloca aqui, painéis fotovoltaicos, fonte, tá? E aí, ó, aqui embaixo você coloca um label. Então aqui, ó, label, tá vendo que o label chama fig dois pontos panel? Então quando durante o texto eu for citar essa figura, como é que eu cito, ó? Aqui, ó, alguns exemplos comerciais são usados na figura, em vez de eu colocar figurão, eu coloco figura, ref, entre chaves aqui, fig dois pontos panel. Em vez de citar figurão, eu pego. É a mesma coisa. Não tem o label da seção? Vocês vão usar o label da figura. Então, ó, o label da figura é esse aqui. Então, quando eu escrever figure, ref, fig, panel, ele vai entender que é essa figura aqui. Então, é novamente a vantagem do LaTeX. Não tem que ficar decorando figura. Mas, se eu, por exemplo, a minha tese de doutorado teve, sei lá, 60 figuras, né? Vou ficar decorando o número de figura. Não dá. É melhor você colocar um label e acabou, tá? Enfim, né, são textos aí que vocês vão se acostumando aí. Aí outra coisa aqui, pessoal, figura é isso, tá? Ok? Última coisa da figura, aí você fala assim, como que eu faço... Lembrando, todos os arquivos do seu LaTeX vão estar aqui do lado, aqui do ladinho, aqui onde eu estou indicando com o mouse. E como que eu faço para colocar a figura? Lembra que quando eu fiz o upload do arquivo lá no começo, eu fiz o upload da figura logo e da figura panel? Então, o logo é o logo do FBC, que é esse aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima, tá? E vocês não vão nem mexer, já deixa assim. E aqui, ó, todas as figuras que vocês forem colocando, tá? Vocês têm que colocar, por exemplo, que eu coloquei o nome panel. O panel é essa figura aqui, ó. Então eu coloco aqui, ó, entre colchetes, entre chaves aqui, vocês vão colocar panel.png, que é o nome da figura. Então tem extensão PNG. Lembrando, tem que colocar a extensão, tá? Sempre colocar a extensão, se você vai usar um JPEG ou PNG, eu tô usando PNG aqui. Dá pra usar figura IPS, dá pra usar vários formatos, tá? Colocou o label, beleza. Certo? É basicamente isso. E o segundo ponto que a gente tem que observar aqui, pessoal, é o seguinte, referência bibliográfica, tá? Que assim, na verdade aqui no planejamento,
Vocês podem colocar referência, mas eu não vou ser tão rigoroso com referência bibliográfica no planejamento, tá? Mas no relatório parcial e final, vocês têm que ter referência bibliográfica, não tem como. Então, como que coloca a referência bibliográfica? E isso é uma parte muito legal do LaTeX, porque fazer referência bibliográfica no Word é muito chato e trabalhoso, tá? No LaTeX, vocês vão ver que é bem mais fácil, tá? Então, o que a gente faz? Então, por exemplo, ó, para citar referências, a gente vai usar esse comando aqui, ó, cite, tá vendo? Barra cite. Aí você vai colocar entre chaves, aí o nome da referência, b_resp e b e turtlebot, tá? E aí aí o que vai acontecer? Aonde eu coloco essas referências, tá? As referências que você vai usar, você vai colocar no arquivo bibliografia, que é esse está aqui, ó. Então eu coloquei duas referências aqui, eu coloquei uma referência chamada b_resp e outra referência chamada turtlebot, tá vendo? Então você vê aqui na bibliografia, ó, tá vendo? Aqui tá o BRESP, que é uma referência para livro, e aqui tá o Turtlebot, que é uma referência para site, tá? Então, o que eu fiz aqui no arquivo de bibliografia, pessoal? Eu coloquei 4 tipos de referência para vocês, tá? Coloquei uma referência de livro, uma referência de site, uma referência de artigo, de conferência, de evento, né? Seja congresso, conferência, etc. E uma referência de artigo de revista, tá? Eu acredito que vocês vão cair nesses 4 tipos aqui, tá? Se por acaso vocês forem... Que fiquei pensando que agora pode ser que vocês peguem referência de dissertação ou TCC, né? Aí vocês falam comigo que eu coloco... Eu coloco a mais aqui para vocês referência de dissertação ou tese, tá? Então assim, ó, se você for usar, por exemplo, vou voltar ali no texto, né? O BRESP lá que eu mostrei. Ops, aqui, ó. O BRESP, ele é uma referência de... E outra coisa, tá, pessoal? Se forem usar duas referências numa mesma citação, ó, você coloca a primeira referência, vírgula, a segunda. Então, ó, no texto ele vai colocar 3 e 4, que são as suas referências. Então, o que você faz? Ó, vamos só voltar aqui na bibliografia, ó. Referência para livro. Vocês vão colocar nesse formato. É só seguir esse formato que tá aqui. Autor, aqui, ó, entre aspas. Título, aqui entre chaves aqui. Só colocar o título aqui dentro. A editora que publicou, né? Aí aqui o address e series tem alguns que não tem, se tiver você coloca o ano e o URL que é o site, né? É o link, né? Se tiver, se não tiver, deixa em aberto, tá? Esse MISC aqui é para site, tá? Então você sempre vai colocar a mesma coisa aqui, ó. Coloca o nome o label da referência que você vai instalar no texto, que é o BRESP. Aqui você vai colocar o label da referência, que é o Turtlebot, o título, tá? Que eu coloquei lá, Turtlebot tem, que é um site, né? Então o que você coloca? Aqui o nome que você vai colocar no título, você pode colocar qualquer nome que é um site. No caso, eu vou colocar um robô que chama Turtlebot. Então você clica aqui, ó, o nome, o título, Turtlebot 3, o autor, que é o Robotis, que é a empresa que faz o robô, né? O ano, né, 2024. O acesso em 9 de fevereiro de 2024, e aqui o URL que é o site, que é o link, né? Então, no caso de livro, você não precisa colocar o link, tá? Mas no caso de site, obviamente, você tem que colocar o link. Então, o link ele vai dentro dessas chaves aqui, ó. Certo? O barra URL dentro da chave, tá? Percebe que tem duas chaves aqui. Coloquem certinho aqui o link. É só colocar aqui dentro, ó. Sabe? Pega o link, se não colocar, e põe aqui dentro, tá? Aí, ó, referência de artigo de conferências. Tem que colocar o nome dos autores nesse formato aqui. Book titles, tem que colocar o nome do... O book title aqui, na verdade, é o nome do congresso, da conferência, tá? Por exemplo, aqui, European Control Conference. Title aqui, o título do artigo, o ano, as páginas, o mês e o lugar que foi o artigo. Então, geralmente aqui é cidade e país, tá? E aqui, aí com o nome AIM1 aqui. E aqui, e aí isso é quando tá in proceedings, tá? É de evento. Quando tá article, aí é de revista, tá? Mesmo esquema, vocês vão colocar o nome dos autores nesse formato aqui, o título do artigo, o journal, né, que é a revista, o ano, o volume. Geralmente o artigo, tá, pessoal? Quando um artigo de revista, ele tem volume e número, tá? Porque às vezes acontece no volume, ele tem vários números. Então vocês pesquisam lá. Geralmente o volume vem com volume, né, em inglês, e o número vem como issue, né? Alguns não tem, alguns tem só volume, aí você deixa em branco aqui, tá? Não vai colocar zero, você deixa em branco. As páginas, tá? Sempre nesse formato aqui com 2 tracinhos e o mês. Tá, então é isso, tá? Então, se vocês forem utilizar aí referências, use esse modelo. Então, o que vai acontecer lá no texto, ó? Eu citei essas duas referências, o BRESP, que é o livro, e o Turtlebot. Então, eu coloco sempre esse comando cite, ó. Olha o que vai acontecer lá no texto, ó. Vou até dar um zoom, ó. Se vocês quiserem dar um zoom, vocês clicam aqui, ó. Ó, ele vai colocar assim, ó, entre colchetes aqui 3,4. Quando você clicar no 3, ó, nossas referências vão estar aqui, ó. E aqui também colocar a referência na fonte aqui, ó, 3,4. Você clica, ó, ele vai lá embaixo. Então, deixa eu diminuir o zoom aqui. Tá aqui as nossas 4 referências aqui. No caso desse modelo que eu criei, as referências elas aparecem por ordem alfabética do sobrenome do autor. Então aqui, ó, o sobrenome do primeiro autor é Ames, que é A. O sobrenome do segundo autor também é do Ames, o segundo. Tá? O sobrenome do terceiro autor é Molloy, que é M. E o último é R.
tá? Então ele vai por ordem alfabética do nome do autor, sem problemas, tá? Aí depende de modelo de revista que você vai usar, ou o modelo de... Aqui eu não vou ser rigoroso quanto a isso, tá? Mas ele automaticamente vai colocar a ordem alfabética. Então o primeiro artigo, ó, aí o que acontece, ó, citamos aqui o 3 e o 4. O 3 que é o livro lá, que é o BRESP, que é esse aqui, e o 4 que é o Turtlebot, que é esse aqui, ó, ele vai colocar aqui, ó, e automaticamente, ó, ele já coloca o link aqui pra gente, tá? Então você clica aqui, ó, vamos colocar aqui em abrir nova guia, ele vai aparecer aqui o link do robô, né, que é o site, até, acho que não chega a citar lá esse robô aqui, mas enfim, tá? Só pra vocês saberem aí, tá? Beleza. Então a referência tá aí, ó, então vamos voltar pro nosso texto aqui, a gente tava aqui no 3, 4, né? Aí eu coloquei o exemplo de um texto aqui, tranquilo, tá? Outro detalhe, tá, pessoal? Interessante. Geralmente, quando a gente escreve um texto em português, qualquer termo em inglês que a gente vai utilizar, a gente coloca em itálico, né? Que no SolidWorks Inventor aqui, coloquei em itálico. Então, como que você coloca em itálico? Você coloca assim, ó, barra text each, e entre chaves você coloca o que você quer. Então, por exemplo, software SolidWorks, ó. Coloquei aqui, ó, text each SolidWorks, para que ele apareça em itálico, tá? Só mais um detalhezinho aí que é interessante vocês saberem. Bom, aí aqui nesse parágrafo não tem muito o que dizer, tá? Tranquilo. Beleza, então aqui é só, aí depois eu comento na aula aqui essas coisas. E por último, tá, pessoal, aqui no planejamento, eu acredito, pode ser que eventualmente, já no documento de planejamento do projeto, vocês podem colocar alguma equação, né? Mas eu acho que certamente equação vocês vão usar no relatório parcial e final. Mas eu já vou explicar para vocês aqui como é que funciona a equação, tá? Ó, eu até coloco aqui no texto, observação, caso seja necessário usar equações, considere o seguinte texto, tá? Então, ó, vamos dar uma olhada nesse texto aqui, ó. Considere um sistema de controle dado por, aí 2, ó, tá vendo nossa referência, que é aquela referência IMS2. Referência IMS2 é essa aqui, ó, é o artigo de revista, tá? Aí já coloquei até como exemplo como que cita, daquela primeira referência lá eu tinha colocado duas juntas, aqui eu tô colocando uma só, né? Percebe que quando você acerta aqui a referência, ele aparece automaticamente, ó, se eu colocar um vírgula aqui, ó, colocar, ó, ele aparece todas as referências que tem lá, né? Mas aqui eu vou usar só uma, beleza? E aí, ó, como que vocês vão fazer a equação? Tá vendo essa equaçãozinha que eu fiz aqui, ó, x ponto. Isso é outra coisa muito vantajosa se trabalhar com LaTeX, tá? Que é pra fazer equação. Tá? É muito melhor que o Word. Porque o Word tem aquele Microsoft Equation lá, é muito ruim, tem um monte de símbolo que não tem. E outra coisa, outro grande problema do Word, que isso é o trabalho que eu tenho quando eu vou corrigir relatório. Por exemplo, aqui, ó, você colocou x ponto, f de x e tal, que tem toda uma escrita aqui. A escrita, o modelo de escrita do Microsoft Equation Word, na hora que você vai escrever os termos da equação aqui no texto, não fica igual. Não dá para você colocar, mesmo que você tentar colocar um Microsoft Equation dentro do texto, fica tudo desorganizado. Então, nessa parte de equação é muito melhor também, tá? Então, ó, considere um sistema de controle dado por referência, tá? Então, essa é a equação aqui, ó, x ponto f na x2. Aí você fala assim, pô, como que eu vou fazer a equação, tá? A equação você vai usar esse modelo aqui, ó, begin equation e end equation. Você coloca a equação aqui dentro, tá? E sempre aqui, ó, dá um espacinho da equação, você vai colocar um label para a equação. No caso eu coloquei equi 2.c. Você pode colocar qualquer nome aqui dentro, tá? Só toma cuidado do nome desse label aqui, não ser o mesmo nome de label de figura e nome de label de seção, tá? Só tem que ficar esperto nisso. Mas ó, então eu coloco aqui um texto e vamos supor que eu quero referenciar uma equação, que é a minha equação do 1, né? Equação 1. Eu não tenho que colocar a mesma coisa para as figuras e para as seções, não precisa colocar um número. Eu referencio a equação. Então, ó, aqui do lado, a segurança do sistema 1, vocês vão colocar aqui, ó, a segurança do sistema, entre parênteses aqui, ref, tá? Equisys, ele vai indicar, ó, a segurança do sistema ref equisys é a segurança do sistema 1, tá vendo? Ó, equação 1, que é essa aqui, ó. Na hora que você clica no 1, ó, ele aparece aqui, ó, x.fx no xu, tá? É representada por restrições, blá, 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 certo? E aqui, ó, por último aqui eu coloquei a última referência lá das bibliografias, tá? Então é isso, tá, pessoal? Aí por último, tá? A grande questão agora, como eu edito a equação? Como que eu vou editar? Porque tem uma regra para escrita, tem como se fosse uma sintaxe. Por exemplo, tá vendo que eu coloquei aqui x ponto, que é a derivada? Então, ó, é barra dot x. Fala, pô, como que eu vou saber isso? Tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Tá vendo que eu coloco um comentário aqui, ó? Para editar equações, usar o seguinte link. Então, vocês vão clicar nesse editor code cogs que está aqui do lado, ó. Tá vendo? E aqui, ele tem todo o esquema para você digitar a equação. Então, vocês vão ter que meio que acostumar a trabalhar com ele. O que ele tem? Ó? Ele tem tudo aqui, ó. Sobrescrito, derivada, integral, derivada aqui, derivada parcial, somatório com delta, produtório, parênteses, colchete, chave, se precisar fazer matriz, ó, derivados. Então, por exemplo, aquela equação que eu fiz lá, como é que eu faço? Ó? Eu quero fazer um ponto, tá vendo esse A ponto? Ó? Ele coloca barra dot, x ponto, ó, aí percebam que o texto ele vai aparecer aqui embaixo, ó, pessoal. Então, x ponto é igual, sei lá, f de x mais g de x u.
Olha como é rapidinho. Tá? Aí você vem aqui, ó, o que, que você faz? Ele só tem alguns problemas para dar Ctrl+C e Ctrl+V nas coisas aqui, ó. Você vem aqui, ó, dá um Ctrl+C, tá? Vem aqui no texto e dá o Ctrl+V aqui, ó. Aí você cola aqui o que você copiou de lá. Tá? Lembrando que é sempre porque eu coloquei uma vírgula aqui, né? Porque lembrando que a equação ela é uma parte do texto, né? Então eu coloquei dado por na vírgula, vírgula, onde fx, tá? Então é assim basicamente vocês vão fazer, certo? É basicamente isso, tá? Outra coisa, vocês percebam que o C aqui, ó, tá vendo o C? Eu coloquei entre cifrão aqui, né? Isso, a gente faz isso aqui normalmente quando a gente quer representar símbolo dentro do texto, tá? Então quando você quer representar um símbolo aqui dentro do texto, você coloca entre cifrão aqui, beleza? Acho que é essencialmente isso, tá, pessoal? A parte de equacionamento, quando você quer dar um aumento aqui, né? E beleza, aí vamos para a última seção aqui, ó, que é o cronograma das atividades. Label cron aqui, beleza? Pessoal, só mais uma observação aqui em relação à bibliografia, tá? Muito importante, tá? Perceba que eu coloquei 4 referências aqui. Vamos supor que eu coloque 20 referências aqui, mas eu só cito 4 no texto, só coloco o comando cite em 4. Ele só vai mostrar 4 referências aqui. Você pode colocar 50 referências aqui. Se você citar só 4, ele só vai aparecer aqui na seção de referências aqui as referências que você citou no texto, que você deu o comando cite, tá? Isso é muito importante também, beleza? Então, ó, vamos finalizar lá o cronograma de atividades. Tá? Ó, pessoal, o cronograma de atividades é o seguinte. Vocês vão lá esse modelinho aqui. Tá? Então, o que acontece com o cronograma de atividades? Depois eu vou explicar na aula. Mas para fazer o cronograma, lembra que a gente enumerou os objetivos específicos, que é o objetivo 1, 2, 3, 4. Então, o cronograma vai ser baseado nesses objetivos. Então, o que vocês fazem? Ó? Lembra quando a gente fez os objetivos lá? Ó? A gente fez labels. Tá vendo? Ó? Label it 1, label it 2, label it 3. O que vocês vão fazer? Ó? Na hora que vocês forem fazer aqui o cronograma, peraí, deixa eu só voltar aqui. Ó, o cronograma ele vai ser dividido em 9 semanas, tá? Contando a partir da aula de amanhã que a gente vai ter, né? Que vai ser dia 30, aula do dia 30. Ó, a gente tem aqui dividido em semana. Primeira semana, segunda semana, terceira, quarta, quinta, sexta. Então a gente vai colocar, ó, atividade 1, ó. Você clica aqui, que é o primeiro, ó. Tá aqui, ó, planejamento do projeto. Depois, volta lá, atividade 2, que é esse aqui, ó. Clica, obtenção de painel fotovoltaico. Para o projeto específico que eu vou usar como exemplo, tá? 3. Projeto mecânico estrutural do seguidor. Tá vendo? Ó? E o que eu faço? Então eu criei uma tabela que eu faço os links. Tá vendo? Então é muito mais organizado, né? E aqui as semanas. Ó. Então, e aí como você fala, como que eu edito esse documento aqui, pessoal? Vocês vão esse modelinho que tá aqui, ó. Tá? Então basicamente, vocês vão ter que mexer em nada aqui, tá vendo? Que é um monte de coisa aqui, tá? Não se preocupa, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer é colocar os xizinhos aqui, tá? Então, por exemplo, ó, dá uma olhada. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui a primeira linha, que é essa aqui, ó. Primeira linha, essa linha do x, terceiro não tem nada, quarto não tem nada. Vocês coloquem aqui, ó. Então, vamos supor. Não, espera aí que eu vou ter que colocar nada. Tá, beleza. Então, ó, tá vendo que esse x aqui vai aparecer aqui, esse x aqui vai aparecer aqui. Vamos supor que eu vou colocar x em todo, ó. Você coloca x aqui, ó. Recompile, o x aparece aqui. No terceiro, ó. Tá vendo? Se eu colocar um x aqui agora, o x aparece na quarta. Tá vendo? Se eu colocar um outro x, ele aparece na quinta. E assim por diante. Tá? Só que no cronograma que eu montei eu não vou precisar desse x aqui. Então para tirar o x você só vem e tira o x. Certo? E a gente vai usar só nas duas primeiras aqui, ó. Tá vendo? Tá, aí por exemplo, então ó, tá vendo o ref it 1 aqui? Então a primeira linha é referente ao ref it 1 que é esse aqui. Agora a segunda linha é essa aqui, ó. Que é referente ao it 2. Aí eu vou precisar o quê? Da segunda e terceira semana. Então eu coloco um x aqui e um x aqui. O ref it 3, que é esse aqui, ó. Eu vou precisar um x na terceira, na quarta e na quinta semana. Não, na segunda, terceira e a quarta. Então, esse x aqui. E assim por diante. Então, assim, a única coisa que não tem que fazer aqui, pessoal, é colocar e tirar xzinho aqui. Entre os z's aqui, ó, tá vendo entre esses z's comerciais? Vocês vão colocando e tirando o xzinho para aparecer aqui do lado. Só isso vocês vão fazer, porque tem toda uma edição para fazer tabela aqui em LaTeX é meio complicadinho e tal, mas já tá tudo pronto. Vocês vão colocar o x e tirar o x, tá? Se vocês tiverem dúvida com isso, depois falem comigo, mas é só colocar e tirar o x, certo? Bom, então é isso, tá? E aí, ó, por último, tá vendo esse comando bibliography, entre parênteses, bibliografia.bib? O que ele faz? Ele cita o arquivo de bibliografia, tá? E gera aqui pra gente uma seção chamada referências, tá? Referências aqui. Isso, perceba que eu não coloquei referências ali. Esse comando automaticamente ele gera essa seção aqui embaixo de referências. Perceba que ela não é numerada, tá? Realmente é assim mesmo, tá? Seção de referência você não numera.
E é basicamente isso, então, tá, pessoal? Aí terminado de fazer a edição do arquivo, vocês vêm aqui, né, ó, download PDF, tá? Aqui ele já fez o download automaticamente, ó, vou clicar aqui para abrir. Ele fez o download para minha pasta específica lá de downloads, está aqui o documento de vocês, que vocês vão me entregar no Moodle, certo? Pessoal, aí última coisa, o que que é legal? Esse recurso que eu mostrei para vocês aqui é o Overleaf, tá? É como você trabalhar com LaTeX na nuvem. E aí, assim, o Overleaf, o que que é legal? O legal do Overleaf é que vocês vão estar trabalhando, por exemplo, em 5 alunos, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Esse trabalho que eu mostrei aqui para vocês, de você fazer o download dos arquivos aqui, tudo certinho, um do grupo faz. Sei lá, pega um aluno aí que vai ser o responsável pelo relatório. Pega esse cara e faz o download. Beleza. Ok, aí o que que você vai fazer? Você tem que compartilhar esse arquivo com os outros alunos do grupo. Então, por exemplo, ó, o meu aqui, ó, vocês vêm aqui em Share, aqui do lado, vendo Share. O principal, ó, eu estou no meu e-mail do caio.crinato.fc.br, tá? O que que eu vou fazer? Bom, vocês vêm aqui em Invite, ó, você pode convidar outras pessoas. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o meu e-mail do Gmail, caio.crinato.gmail, tá? Isso, esse aqui, ó, tá? Então o que que você faz? Só que é assim, ó, tem o owner aqui que é o principal, que é quem colocou o projeto, que sou eu, o FABC. Eu vou convidar um editor. Então esse e-mail agora foi mandado um e-mail lá pro meu e-mail do caio.quinato.gmail.com, foi mandado um convite para ele poder trabalhar como editor. Então ele vai poder editar também. Então eu posso editar, né? E o caio.quinato.gmail também pode editar. Então eu vou convidar, sei lá, eu vou convidar agora meu outro e-mail aqui que é o caio.quinato.fsp. Esse e-mail tá ativo ainda, tá? Eu vou convidar. Só que o que acontece, pessoal? Aí tem uma limitação. A versão gratuita do Overleaf, ela permite só que duas pessoas editem, que é o owner, tá? Que é o principal que o Caio convidado para PPC, o primeiro que você convidou aqui, que você colocou como editor, e o resto, todos que você convidar vão ser como viewers, tá? Então duas pessoas vão conseguir editar. Só que assim, ainda assim, pessoal, é vantajoso, tá? Porque mesmo que você tenha duas pessoas, né, editando, você consegue mandar. Por exemplo, vamos supor que você tenha, você, sei lá, vai ter uma pessoa do grupo responsável pela parte de descrição do projeto ou introdução lá. O que que você faz? Você monta esse texto aqui, ó, pega um arquivo de texto mesmo no bloco de notas, cria esse arquivo aqui e manda para os dois principais ali, que são as pessoas que têm acesso, tá? Então você consegue fazer online, tá? Essa que é a vantagem de trabalhar com Overleaf, tá? É uma opção, tá? Eu acho que é uma opção bacana de se utilizar, porque todo mundo consegue fazer ao mesmo tempo, apesar de dois vão estar editando, todo mundo consegue ter acesso, né? E vocês conseguem mandar um para o outro aí os detalhes aqui, a equação, vocês conseguem mandar com documento de texto de um para o outro, tá? Então, tranquilo quanto a isso, tá? Tem também a opção, ó, tem esse software aqui, pessoal, que é o Text Studio, tá? Que é, aí você baixa esse software no seu computador e você faz a mesma coisa que eu expliquei aí, ó, só que você edita ele no Text Studio aqui. Você baixar é a mesma coisa, tá? Ó, você vem aqui, ó, dá um compile aqui, ele compila e gera o arquivo aqui do lado, tá? Mas eu recomendo que vocês trabalhem com Overleaf, eu acho mais fácil de trabalhar, beleza? Então eu acho que é isso, tá, pessoal? Então lá no Moodle eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês poderem consultar para fazer as coisas aqui. Qualquer dúvida falem comigo, tá? E os arquivos, eu vou disponibilizar para vocês 5 arquivos aqui, ó, bibliografia.bib, o cabeçalho.txt, o corpo texto, que é o texto principal.txt, logo.png e o painel.png. Aí as figuras, obviamente, sempre que você for adicionando figuras, vocês vêm aqui no upload, colocam um arquivo novo e tal. E é isso, tá? Ó, vocês vêm aqui e recompile, sempre que vocês colocar uma alteração no programa de vocês, vocês vêm e recompile. Se tiver algum erro, ele vai indicar aqui, tá? Tem esse logs em output files aqui indicando erros. Aqui no meu caso não tem um erro. E é isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É basicamente isso, tá, pessoal? Então, é isso aí.